Olá, maravilhosa! Seja bem-vinda! Eu sou a Priscila e se você está assistindo esse vídeo hoje é porque você deseja alcançar a paz interior e não se manter mais nesse lugar de dor e sofrimento. Você nasceu para ser feliz, a felicidade é um direito seu e você pode alcançar. Você pode alcançar a plenitude, a paz interior. Você não precisa ficar nesse lugar de sofrimento. Eu também já estive nesse lugar e eu sei que não é nada legal. Quando eu passei por um momento bem complicado na minha vida, um período que eu entrei em depressão, eu acordava chorando, dormia chorando. Meu primeiro pensamento do dia era: quanto tempo falta para eu voltar para a cama e poder dormir de novo? Eu passava o dia reclamando. Eu andava com uma energia muito baixa, muito para baixo. Era bem ruim. E eu não queria ficar naquele estágio. Então, eu procurei como sair. Como me reconectar comigo mesmo. E se você está vendo esse vídeo, é porque você também deseja sair desse estágio. E se reconectar com você mesma. E ficar bem. Às vezes você pode estar sentindo o mesmo que eu senti lá atrás. Uma tristeza profunda. Um sentimento de falta de capacidade. Você olha a sua vida e não vê sentido, não vê como mudar, não vê nem para que mudar. Quando eu estava nesse estágio, eu perdi a vontade de viver. Mas a vida é uma maravilha. A vida pode ser maravilhosa. Você também pode se sentir assim. Quando eu estava nesse estágio, eu procurei várias técnicas. Eu fui atrás de vários vídeos, de várias ferramentas para tentar melhorar aquele estágio que eu estava passando. Porque eu não queria mais viver daquele jeito. Eu queria ficar bem. Eu não queria ver minha vida passar enquanto eu desejava ficar na cama dormindo. Eu queria sorrir, ficar bem, acordar bem, ter disposição, vontade de viver. Eu não queria mais ficar com aquela ansiedade, aquele sentimento negativo dentro de mim. Então, eu procurei várias formas de melhorar. É claro que não foi do dia para a noite, foi um processo lento, passo a passo, sem pressa, não adianta ter pressa. Mas essas técnicas, essas práticas, toda essa ajuda que eu busquei me ajudou a me reenergizar, me reorganizar, me reconectar comigo mesma. Essas técnicas me ajudaram para que aqueles sentimentos negativos que eu estava tendo, eles não fossem mais meus, eles não ficassem mais dentro de mim. É claro que foi um processo, foram várias técnicas, foi uma repetição. Mas a repetição, ela foi fazendo uma reprogramação mental. E com o tempo, eu fui acordando cada dia melhor. Um pouquinho de cada vez. Eu acordava melhor, no outro dia um pouquinho melhor. No outro dia vinha aquela sensação de tristeza, mas aí eu lembrava, olha, tem até aquela técnica lá. E eu fui conseguindo aos poucos me reorganizar, me reorientar e me reconectar comigo mesma. Foi um desafio, uma mudança de mentalidade. Uma reprogramação mental, porque a minha programação mental era de sofrimento. Então, a mínima coisa que acontecia, eu já estava sofrendo. E isso veio lá da infância, eu fui aprendendo. Quando eu cheguei na vida adulta, estava lá, e eu estava sofrendo por tudo, cada dia mais sofrimento, e aquele sofrimento foi expandindo até que chegou um processo depressivo. Então eu precisei fazer toda uma reprogramação para mudar a forma do meu cérebro pensar. Minha mente começou a pensar diferente, aos pouquinhos, com aquelas técnicas, e aí eu consegui melhorar aos poucos. Hoje eu não tenho mais aqueles sentimentos ruins, aqueles pensamentos negativos que me puxavam para baixo. Hoje eu acordo bem, feliz. Eu realizo sonhos, eu tenho disposição, eu tenho vontade de viver.
E se você está passando por uma situação parecida, você acorda mal, tem vários pensamentos negativos, tristeza, e está buscando alcançar felicidade, paz, plenitude, você está no lugar certo. E eu vou te contar agora os 5 passos para você sair desse fundo do poço e entrar no fluxo da vida. Passo número 1, você precisa saber que tem um problema. Parece bobo, né? Mas não é. Nem todo mundo sabe que tem um problema. Você já passou por uma situação que você tá assim, tá em casa, aí você tá assim, de repente, vem um silêncio e você fala: o vizinho tava com a furadeira ligada. Eu não tinha nem percebido. Você estava se sentindo incomodada, mas não sabia. Você não tinha consciência que tinha um barulho externo te incomodando. Às vezes você pode estar assim na sua vida. Você se sente mal, mas não sabe nem o porquê. Você só sente uma tristeza, uma angústia, mas não sabe explicar o porquê. Se uma pessoa chega para você e fala: ei, fulana, como você está? Aí você fala: ai, eu não tô bem. Hoje eu não tô bem. Ela pergunta: por quê? O que aconteceu? E você fala: eu não sei explicar. Eu só não tô bem. Não, você precisa saber onde que tá doendo. Por que você não se sente bem? Ter clareza disso. Até para quando você for redefinir a sua vida. Você precisa ter clareza de qual é o seu problema hoje, o que está te deixando nesse estágio e ter clareza para você construir sua vida no futuro, uma vida maravilhosa. Porque você precisa saber para onde você quer ir. Senão você vai ficar sempre nesse estágio de tristeza. Então, o primeiro passo é entender qual é o meu problema hoje. O que está me trazendo essa sensação? Ah, mas pode não ser uma coisa, pode ser várias. Tem uma raiz. O resto é ramificação dessa raiz. Então, você precisa entender qual é essa raiz. Por exemplo, quando eu cheguei no meu fundo do poço, foi na época que eu estava no doutorado. Eu me sentia muito mal ali. E eu comecei a tentar entender por que eu tô me sentindo mal. E eu percebi que era aquilo. Aquela decisão que eu tomei de ir fazer doutorado. Porque eu não me achava capaz de seguir outro caminho, de fazer outra coisa. Então, por eu me achar incapaz, eu peguei aquele caminho. E era um caminho fácil? Não, era um doutorado. Era um caminho difícil. Mas era um caminho conhecido. Então, a minha mente pensou: caminho conhecido, mais fácil, vou seguir. Só que era um caminho difícil. E como eu não queria estar ali, eu só fui porque era mais conhecido, ou seja, mais fácil, eu fiquei muito mal. Então, às vezes é isso. Você tá num problema que está te deixando na sua zona de conforto. Mas, na verdade, é uma zona de total desconforto. Parece confortável, parece quentinho, mas está te deixando mentalmente mal, esgotada, angustiada. Então, você precisa entender qual é o seu problema, trazer clareza para isso. Entender, só assim você vai conseguir sair disso. Por exemplo, uma pessoa que está em um relacionamento tóxico, muitas vezes ela não consegue perceber que ela está em um relacionamento tóxico. Todo mundo que vê de fora sabe: nossa, aquele relacionamento ali é complicado. Mas ela tá tão envolvida naquele relacionamento que ela não acha, ela não consegue entender. Ela só acorda mal, sente tristeza, tô muito mal, tô angustiada, mas não consegue entender o porquê daquilo. Tudo causado pelo relacionamento. Mas ela não percebe que é um relacionamento ruim. Que se ela mudar de relacionamento, vai melhorar. Se ela mudar o que aprende aquele relacionamento, ela vai melhorar. Então, traga clareza de qual é o seu problema. Passo número 2. Vamos supor que você entendeu, já sei qual é o meu problema, eu estou aqui em um relacionamento tóxico, não quero estar, eu fico mal porque eu estou nesse relacionamento.
O segundo passo é tomar uma decisão. Tomar a decisão de sair daquele problema, daquele meio, do que te puxa para baixo. Sim, nem todo mundo quer tomar essa decisão. Parece louco? Parece, mas é verdade. Às vezes nem é de forma consciente, às vezes inconscientemente a pessoa acha que ela precisa estar naquela situação. Às vezes a mulher, ela apanha do namorado, do marido, mas ela acha que aquilo é uma forma de demonstrar amor. Então ela não quer sair daquilo, ela tá ali e é isso. Às vezes uma pessoa pode querer se manter naquele problema, naquela situação de ficar mal, porque aí ela recebe atenção, ela recebe carinho. Então você precisa tomar uma decisão. Eu não quero ficar nesse estado de tristeza, de falta de vontade de viver. Eu quero ficar bem, eu quero alcançar uma paz mental, uma conexão interior, uma felicidade, plenitude. Eu quero ter vontade de viver. Depois que você sabe que tem um problema, tomou a decisão de mudar, você parte para o passo número 3, que é se comprometer. Não adianta de nada você saber que tem um problema e falar da boca para fora, vou mudar. Se você não se comprometer com o processo, você não vai melhorar. Se você não se comprometer com você, você não melhora. Você vai continuar nesse lugar de sofrimento. Às vezes você é a pessoa que se compromete com todo mundo. Se compromete, mantém a palavra, cumpre direitinho, mas com você não. Se você se propõe a fazer alguma atividade que vai te deixar melhor, você não faz. De repente você é essa pessoa. Então, para melhorar, você precisa se comprometer com você. Porque, às vezes, não vai ser gostosinho. Às vezes vai exigir esforço. Pode machucar um pouquinho. Mas sabe aquele band-aid? Aquele curativo que você coloca. Aí você precisa arrancar. Vai doer ali, mas depois vai melhorar? É assim. Seu processo pode doer um pouquinho no início. Autoconhecimento não é gostosinho, não. É aquele tapão na cara. Mas depois vai ser libertador. É aquele tapão que você vai ficar... doeu. Tô leve. É isso. E você precisa se comprometer. Porque o momento que doer, você não pode desistir. O momento que parecer que tá chato, você não pode desistir. É você fazer por você todos os dias. Fazer algo por você. Algo que vai te melhorar, algo que vai te trazer mais conexão interior, que vai te trazer paz, que vai te trazer felicidade, te tirar desse lugar de sofrimento. Então você precisa se comprometer consigo mesma. O passo número 4 é buscar ajuda. Sim, você precisa buscar ajuda, ferramentas para sair desse lugar. Porque se você está no fundo do poço, você precisa querer sair? Sim. E você vai precisar de ajuda, de autoconhecimento, buscar por autoconhecimento, se conhecer como pessoa, para entender como você foi parar nesse buraco, nesse fundo do poço, e como você vai sair. Porque se você se conhece, você sabe quais são as suas forças, quais forças você pode usar para sair. Então, é de extrema importância esse processo de autoconhecimento para você melhorar, para você sair desse estágio de sofrimento. Então, busque ajuda. Você precisa entender que, sim, não é fraqueza buscar ajuda. Na verdade, é um passo muito forte. Você entender que sozinha você não consegue e buscar ajuda. É de muita grandiosidade. Então, busque ajuda, busque ferramentas, autoconhecimento, busque. E o passo número 5 é continuar. Sim, não é parar. Lembra que eu falei que quando eu comecei a melhorar, foi gradativo, um pouquinho a cada dia? Se no segundo dia eu já tivesse um pouquinho melhor e falasse, tô ótima, vou parar. E aí? Pode ser que no terceiro eu tivesse pior do que eu estava no primeiro. É um processo, é você tentar buscar ser melhor a cada dia. Buscar a sua melhor versão todos os dias. Claro que vai se tornando mais fácil. Sim, é um processo que começa doloroso porque você está lá no fundo do poço. Você precisa
e escalando. Mas aí vai ficando sempre mais fácil. O seu processo para chegar até o topo está cada vez diminuindo, tá mais fácil, mas é um processo. Então é buscar continuar sempre se desenvolvendo, melhorando a cada dia. E esse é um processo que vai terminar quando a vida terminar, porque a gente vai sempre buscando, aprendendo, melhorar, aprender, melhorar, para ser cada dia a nossa melhor versão. E não é que você vai deixar de ter problemas, você vai ter. Ainda vão acontecer desafios na sua vida. Quanto mais energizada você está, quanto mais alta sua energia, mais feliz, mais em paz, menos problemas você tem. Mas ainda vão acontecer. E a questão é, quando eles acontecerem, você vai ter as ferramentas certas, a energia correta, já vai ter uma segurança mental, um auto-amor, um controle para poder lidar com aquilo e passar da melhor forma possível. E nesse processo, para entrar no fluxo da vida novamente e sair desse lugar de sofrimento, que você não precisa estar. Você não precisa estar nesse lugar de sofrimento. Você pode e merece ser feliz, alcançar paz mental e a construir um novo cenário de vida. Um universo mental e emocional totalmente novo. Um beijo e até a próxima.